Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, fala, você já participou do encontro da videira? Cadê a Patrícia? Patrícia, cadê a Patrícia? Tem vaga ainda, Patrícia? Então olha aqui, se você não fez a sua inscrição, você vai procurar a Patrícia ou o seu líder. Nós vamos estar saindo daqui do prédio da igreja na sexta-feira às 20 horas. Então você tem que chegar às 19, tá ok? Então se você é líder ainda não, eu tenho falado para os irmãos, inscrição feita com a Patrícia. Não fala, Patrícia, tem um irmão para ir, não resolve, a inscrição feita, a ficha preenchida, se for de menor, a autorização assinada pelos responsáveis. E eu quero dizer para você, esse encontro vai ser sobrenatural. Talvez tem muitos irmãos que às vezes têm a mentalidade, pastor, eu já participei de um encontro. Sim, aleluia, glória a Deus. Por que eu tenho que passar pelo encontro da videira? É diferente? Deixa eu perguntar para os irmãos que já foram encontro, o encontro da videira é diferente ou é o mesmo? Tudo é diferente. Por que é diferente? Porque há outra maneira de se fazer. Então cada igreja tem um jeito que faz o encontro. Por que eu faço questão de todos passarem? Porque a minha intenção é que nos próximos você possa estar servindo. E se você não conheceu como funciona o nosso encontro, você vai reproduzir o que você conhecia. E às vezes é feito um pouco diferente. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. Então se você está na nossa igreja e não passou pelo encontro, não perca tempo. Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Amém? Amém ou não? Essa semana, para todos os líderes que vão estar os servos que vão servir no encontro, você precisa estar orando aqui todos os dias, segunda a sexta, segunda a quinta, das 18h30 às 19h30. Então nós vamos ter oração pelo encontro todos os dias, de segunda a quinta, e amanhã começa o nosso jejum pelo encontro. Então nós vamos jejuar até sexta. Você que vai servir no encontro, você vai jejuar, então já estipule o seu jejum de uma refeição. Tá ok? Então você almoça ou você janta. E aí nós vamos quebrar na sexta e passar o encontro. Vai ser poderoso, amém? Amém? Estou esquecendo de alguma coisa? Você que nos visita, eu sei que às vezes esse é um momento constrangedor, né? Semana passada teve um amigo meu aqui, ele não queria vir porque ele falou, pastor, vai me passar vergonha, vai me chamar lá na frente. Misericórdia disso, dá vontade, mas não vou fazer não. Mas você que nos visita, eu quero só conhecer você e entregar para você um cartão postal nosso, da nossa igreja, daquilo que nós falamos, como nós somos, e também nós queremos abençoar você com esse cartão e também entregar para você uma caneta de brinde para você. Tem alguém que nos visita hoje? Só faz um sinal que os servos vão chegar até você. Não vou mandar você ficar de pé, não vou gritar sois bem-vindos em nome de Jesus, nada disso. Só fica com a sua mão levantada, os servos precisam ser rápido, aqui na ponta. Só dá um sinalzinho que o servo vai chegar até você. Esse cartão tem uma parte que você pode colocar os seus dados, porque nós queremos orar e abençoar a sua vida. Então você vai preencher, e assim que você preencher, você só vai, o servo que está perto de você já vai recolher também. Amém? Então, se você nos visita, faz um sinalzinho aí que o servo vai chegar até você, para que você possa receber esse cartão postal da nossa igreja, falando aquilo que nós somos. E eu sou imensamente grato pela sua visita. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. E o meu desejo, na verdade, é que não seja apenas uma visita, mas que você possa participar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Então, se tem um visitante do seu lado, cumprimenta esse irmão, fala para ele, fala, que bênção que você está aqui hoje. Fala para ele, fala, que bom que você veio na nossa igreja. Aleluia. Já aproveitando a deixa, não sei se você já fez isso. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Se não cumprimentou, cumprimente esse irmão, fala, boa noite, a paz do Senhor. Que bom que você veio cultuar conosco. Fala para ele uma palavra de bênção, fala, você vai ser abençoado nessa noite. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como eu havia falado, hoje, como é um culto de ceia, nós não temos o trabalho com os kits. Queria que ninguém ficasse sentado na escada, inclusive o meu filho, vem para cá. Senta aqui na frente. Queria que os pais ficassem com os seus filhos também. Hoje nós não temos trabalho com criança porque é um culto de ceia. E como é culto de ceia, sempre eu faço questão das crianças estarem participando.
porque elas também fazem parte da igreja, amém? O seu filho é membro da igreja, faz parte do corpo, amém ou não? Então, eu quero pedir também paciência, porque às vezes a criança não consegue ficar muito tempo quietinha, então às vezes esse é um culto que não é como os demais, mas não é por isso que você não vai ser abençoado, a palavra de Deus não vai ser liberada, amém? Algum tempo atrás, irmãos, há mais ou menos uns 2 meses, eu fiquei muito incomodado, e eu creio que é pelo Espírito Santo, de falar, na verdade não é falar, é combater o ensino que é ensinado há muitos anos, e que por algum tempo até eu mesmo já preguei isso. Sabia que nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que às vezes nós erramos? Às vezes nós vamos receber, porque o Evangelho é isto, é você ir caminhando e recebendo luz de Deus, e à medida que você tem luz, coisas que você acreditavam ser corretas e debaixo da palavra do Senhor, não era mais ou menos dessa maneira. Então, o Espírito Santo, ele me incomodou, para que de fato eu pudesse compartilhar com os irmãos. Eu vou começar hoje, na verdade hoje eu só vou conseguir fazer uma introdução, provavelmente eu vou gastar aí mais 1 ou 2 domingos para concluir o que eu quero falar, e eu quero dizer para você, eu tenho quase certeza que você nunca ouviu isso que eu vou dizer aqui hoje, e está na palavra, está na Bíblia, e à medida que eu falar, você vai perceber que é muito contraditório com aquilo que muitos, ou a maioria, para não falar todos, aprenderam dentro da igreja. Então fala para o irmão que está do seu lado, fala, você está preparado hoje? Olha aqui, por que eu estou dizendo? Porque talvez essa é a última vez que você vai sentar nesse banco. Porque pode ser que depois que você me ouvir, você fala, não, eu não acredito nisso que o pastor está dizendo, não. Amém. Mas eu não posso deixar de compartilhar o que a palavra de Deus nos ensina. Por que eu estou dizendo isso? Olha aqui, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão vivendo o evangelho, que se diz o evangelho, mas não é o evangelho. Pessoas frequentam igrejas, mas ao invés de apenas frequentar a igreja, eles estão vivendo uma cadeia. Pastor, como assim? O senhor está falando que se eu estou às vezes dentro da igreja, eu estou vivendo uma cadeia? Sim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um tempo onde você precisa escutar tudo aquilo que você pode e o que você não pode fazer. Isso é uma cadeia. É na cadeia que tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário para tomar sol, tem horário para tomar banho. As pessoas falam o que você vai fazer. Mas isso é o que acontece dentro de muitos lugares hoje, que nós chamamos de igreja. Você não foi chamado para viver uma prisão. Semana passada eu preguei isso. E eu já fui, essa semana, muitos já falaram a respeito do que eu preguei. Porque eu preguei o seguinte, Cristo, eu preguei não, está na Bíblia, Paulo diz em Gálatas, eu li na Bíblia, Cristo te chamou para liberdade. Cristo não colocou você numa cadeia religiosa. Então, o evangelho não é você seguir um conjunto de regras. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que levantar, eu tenho que orar, eu tenho que comer, eu tenho que jejuar. Não, não. Isso é uma cadeia que a religião coloca sobre você. Mas ao contrário disso, Cristo te chama para a liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Você não vai me ver aqui falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não é papel meu. Pastor, se não é papel do Senhor, é de quem? Do Espírito Santo. Porque você é cheio do Espírito. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vai nos conduzir a toda verdade. E aí quando você é conduzido por esse Espírito, aí sim você está vivendo o Evangelho de Deus. Aí sim você está vivendo o Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno. Então, hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem colocado em cargo no meu coração. E eu quero ser enfático de uma maneira que eu nunca fui. Eu quero falar de uma maneira que eu nunca falei. E eu quero falar sobre perdão de Deus. Agora, presta atenção no que eu vou dizer, porque quando nós falamos de perdão, as pessoas falam, não pastor, mas esse negócio de pregar perdão, de falar de perdão, isso é para ímpio. Não pastor, esse negócio de falar de ser perdoado, isso aí é para novo convertido. Então, sabe qual que é o entendimento que muitos têm? Que quando nós falamos de perdão é algo superficial.
Falar de ser perdoado é algo trivial, é algo comum, é uma aguinha com batata que não alimenta ninguém. Você vai perceber que é muito mais do que você imagina. Porque não existe muitos pregadores falando sobre o perdão genuíno e se aprofundando nisso. Então, hoje eu quero mostrar para você que a maneira como você crê no perdão de Deus vai definir a sua vida. A maneira como você crê na obra do Calvário, isso tem implicação. Agora presta atenção, tem implicações não é só na sua vida. Por que você acha que as pessoas me chamam de pastor da porta larga, igreja da porta larga? Porque eu prego perdão. E sabe algo que eu acho interessante? A Bíblia fala que muitos vão ser perseguidos por causa da justiça. Agora olha aqui para mim, qual justiça você acha que vai trazer perseguição na sua vida? É você defender os oprimidos? Os necessitados? Não, agora eu estou sendo perseguido porque eu estou defendendo a classe minoritária. Não é dessa justiça que a palavra do Senhor está dizendo. Ou você acha que você vai ser perseguido porque você está fazendo a coisa certa no seu trabalho? Não, pastor, lá no meu trabalho o povo me persegue porque eu sou justo, porque eu não chego atrasado, porque eu sou reto. Na Bíblia não está falando disso. O Senhor não está falando que nós seríamos perseguidos por causa dessa justiça. Essa não é a justiça que traz perseguição. Qual que é a justiça que traz perseguição? É aquela que você recebeu de Cristo. É aquela que Cristo cumpriu todos os justos requisitos de Deus na cruz do Calvário. E Deus pegou essa justiça de Cristo, que é perfeita, e colocou sobre você. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então quando a palavra do Senhor fala de ser perseguida, é ser perseguida pela justiça do Filho. Não é pela justiça própria, aquilo que você pratica. E sabe que isso causa revolta? Pastor, qual que é a revolta que causa? Então, o Fábio está aqui na minha frente. E aí o Fábio, ele comete um pecado. Ele mente lá no serviço dele. Vou dar um exemplo aqui. Vai ter encontro semana que vem, ele está escalado para trabalhar. E aí chega na sexta, o Fábio, pastor, eu consegui trabalhar, sair do trabalho hoje para ir para o encontro. Eu falei, é mesmo? Seu patrão te liberou? Ele falou, não, eu fui lá na UPA, peguei um atestado. Faz isso não, irmão, pelo amor de Deus. Pecou ou não pecou? E aí ele vem aqui na igreja, escuta a palavra, e o que o pastor fala? Fábio, você é justo. Aí a Rayane viu, trabalha com ele, fala, pastor, justo. Pelo amor de Deus, pastor, o Fábio pegou um atestado para ir trabalhar no encontro, mentiu. E eu falo, pois é, mas continua sendo justo. E é perdoado, e é aceito, e é amado, e não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. O que a Rayane fala? Pastor, pelo amor de Deus, eu não vou ouvir isso mais não. Essa é a perseguição que você vai ter, se você começar a declarar que você é justo. E você não é justo pelo que você faz, você é justo pelo que Cristo fez. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Agora, nós às vezes não compartilhamos isso. Porque o dia que você começar a compartilhar isso, meu irmão, prepara, porque não sou só eu que vou tomar pedrada não, você também vai. O dia que você começar a falar que você é justo, e você não é justo por aquilo que você pratica, mas você é justo por aquilo que Cristo praticou, e você foi incluído nessa obra que é perfeita, pessoas vão ficar revoltadas com você. Porque isso produziu perseguição na vida de Jesus. Isso produziu perseguição na vida dos apóstolos. E isso vai produzir perseguição até Jesus voltar. Porque a justiça de Deus é o Evangelho. A justiça de Deus, ela é o Evangelho. E eu queria compartilhar com você hoje sobre essa questão do perdão, que para mim, na verdade, o perdão ele é o centro do Evangelho. E eu vou dizer algo, o perdão, na verdade, é uma das palavras mais profundas, dos ensinos mais profundos do Novo Testamento. Mais profundos, e você precisa saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Por quê? Porque você vai entender algo. No final dessa palavra, você vai perceber, eu fazia tudo errado. Eu fazia tudo errado. O Evangelho, o perdão dos pecados, é o centro do Evangelho. É o centro do Evangelho. Agora, muitos acreditam que é comum falar sobre perdão. Por que não é comum? Porque falar sobre perdão é novo nascimento. Só há salvação quando há perdão. Então presta atenção no que eu vou te dizer.
Se a pessoa crê que ela é perdoada, ela é salva, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem está comigo aqui, diga amém. Se a pessoa crer que ela é salva, que ela é perdoada, aliás, ela é salva, sim ou não? Agora presta atenção. Se ela creu nisso, ela pode deixar de ser salva? Se ela creu que ela é perdoada, ela pode deixar de ser salva? E aí as pessoas falam, não pastor, perdão, pregar sobre perdão, falar sobre perdão é para crente, será mesmo? Vou te dizer algo, sabe qual que é o maior problema das pessoas não quererem se envolver na igreja, na vida da igreja? Das pessoas não querer liderar, das pessoas não querer se envolver, é porque elas não se sentem perdoadas. Você vai conversar comigo, Fábio, eu estou precisando de um líder, irmão. Então o Cauã faz parte do louvor, aí eu falo, Cauã, eu estou precisando montar outra equipe, eu precisava de você para ser líder do louvor da nossa equipe. Ele fala, pastor, o que é isso? Pastor, eu não estou preparado. Não, pastor, eu tenho que ajustar algumas coisinhas na minha vida ainda, para eu poder servir a Deus. Ou seja, ele se sente desqualificado, ele se sente indigno. Nem vou dizer de ceia, ceia é outra pregação, tá? Mas por que muitos não participam da ceia? Porque eles não se sentem dignos. Ah, pastor, mas a Bíblia fala. Isso é outra mensagem que eu tenho sobre a ceia, não vou falar sobre isso agora não. Então, a sua vida cristã, as pessoas não se envolvem, não se comprometem, porque elas não se sentem completamente perdoadas. E se elas não se sentem completamente perdoadas, elas não oram. Por quê? Porque Deus não vai ouvir a oração delas. Elas não acreditam que Deus vai abençoá-las. Por quê? Porque elas não estão em condições. Tem muita coisa errada na minha vida, pastor. E aí por causa disso Deus não me abençoa. Aí eu te pergunto, essa pessoa crê que ela foi perdoada? Essa pessoa crê que realmente ela foi perdoada? Vou falar com todas as letras para você entender. O perdão na cruz foi um perdão total na sua vida. Foi um perdão completo na sua vida. Pastor, o que isso significa? Isso significa que os seus pecados passados, cutuca a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela, os seus pecados passados. Presta atenção. Perdão completo significa que todos os seus pecados passados foram o quê? Perdoados. Amém ou não? Cutuca-o de novo aí e fala, também os presentes. Todos os seus pecados atuais foram perdoados. Você crê nisso? Amém ou não? Você crê mesmo? Ok. Agora segura aí a batata quente. Todos os seus pecados futuros, o que você vai pecar depois que você sair daqui do culto, também foram perdoados. Ah não, pastor, aí não. O perdão da cruz, ele foi completo. Você recebeu um perdão, não foi pelas metades. A obra de Cristo, ela foi completa, não foi só por um pouco. A obra de Cristo, ela foi completa na sua vida. Agora você começou a entender as implicações de você ser perdoado. Agora você começou. Agora presta atenção, quais são as implicações disso e muitas vezes nós somos acusados? Pastor, então calma aí. Se eu já fui perdoado do pecado que eu ainda vou cometer, já foi perdoado ou não? Amém ou não? Uai, ficou fácil então. O que me impede de viver uma vida na margaça? O que me impede de cair no pecado, envolver na lama? Porque se Deus já perdoou, vou perguntar de novo, já perdoou ou não perdoou? O que vai impedir essa pessoa de ir para o pecado? Uma coisa, que quando você foi perdoado, aconteceu algo chamado novo nascimento. Deus fez uma cirurgia dentro de você. A Bíblia fala que Deus tirou o seu coração de pedra e agora Ele colocou um coração de carne. Pastor, o que é isso? Significa o seguinte, você pode até pecar, mas quando você peca,
Espírito Santo vira para você e fala: meu filho, você não nasceu para isso. Sai dessa vida mesquinha, porque não foi para isso que eu te criei. Sai desse lugar sujo, porque você foi chamado para viver na luz. E a palavra do Senhor diz que é Deus quem efetua o querer como o realizar. E aí você peca, mas dentro de você o Senhor tem uma vontade de servir a Deus. Se pastor, eu não estou conseguindo. Pois é, mas vai chegar um momento que o Senhor vai levar você a viver a vontade dEle. Pastor, mas então ficou fácil, porque isso pode levar as pessoas para o pecado. É isso que nós somos acusados mesmo. Que quando você prega para alguém que ele é perdoado, o que impede ela de ir para o pecado? O que vai impedir essa pessoa, pastor, de ir para o pecado, de cair na gandaia? Não, o que vai impedir é que ela nasceu de novo. Ela nasceu de novo. E aí qual que é o problema? O problema é que muitos querem equilibrar a mensagem da graça com a lei. Não, tá bom, você nasceu de novo, mas olha aqui, não é assim não. Você acha que Deus perdoou tudo? Você acha que agora é só assim? Não, eu estou perdoado e pronto, e acabou? É, só assim mesmo. É o que a Bíblia diz, não sou eu. E aí as pessoas, às vezes, muitas igrejas querem equilibrar a graça com a lei. E aí eles colocam um conjunto de regras. Então tá bom, se você nasceu de novo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode cortar, você não pode espichar, e não encolhe. Por quê? Porque agora você está vivendo uma cadeia. Porque eles estão querendo equilibrar a graça com a lei. Mas presta atenção, a graça ela não pode ser equilibrada com a lei. O que equilibra a graça é o novo nascimento. Você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Deus, e mais cedo ou mais tarde essa natureza vai realmente tomar conta do seu ser. Isso é o que equilibra a graça, é o novo nascimento. Estava falando hoje de manhã, eu achei algo legal. O Elton postou uma frasezinha no grupo, não sei quem escreveu, mas ela é antiga e eu acredito nela. E a frase fala o seguinte: se você não ama a Deus, não adianta eu te dar regras. Mas se você ama a Deus, você não precisa delas. O que adianta você dar um monte de regra para alguém que não está nem aí para Deus? Ele não vai cumprir. Mas presta atenção, se você ama o Senhor, você não vai precisar de alguém monitorando a sua vida. Faça isso, deixa de fazer aquilo, corre atrás disso. Não, por quê? Porque o Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo vai te guiar. Mas as pessoas nos acusam disso, porque esse ensino pode produzir licenciosidade. É verdade, pessoas podem me ouvir isso agora e falar: não, então já que eu estou perdoado, eu vou viver a vida que eu quero, e vai viver mesmo. Mas isso só mostra que ela não nasceu de novo. Isso só mostra que às vezes ela só tomou banho de piscina, só esquenta um banco de igreja, mas não mudou a natureza. Agora, qual que é o ensino mais comum no meio evangélico? E quando eu falo mais comum, é o que é o mais ensinado na maioria das igrejas, ainda que tenha alguns reformados que creem também dessa maneira como eu estou falando. É o seguinte, eles creem o quê? Eles creem que os seus pecados, eles foram perdoados até o dia que você se converteu. Então, até o dia que você se converteu, todos os seus pecados foram apagados. Mas os pecados que você ainda não cometeu, aí é diferente. E aí, o que eles ensinam? Que aí todos os dias, você precisa chegar na sua casa. Aí você chega, você é um bom crente, você chega na sua casa, antes de dormir, que isso acontece. Você ajoelha na sua cama, e aí você fala o quê? Pai, me perdoa, porque hoje eu fui um mau aluno, porque hoje eu gritei com a minha mulher. E aí você pede perdão para Deus. Por quê? Porque você crê o seguinte: até o dia que eu converti, os meus pecados foram apagados. Mas agora, daqui para frente, é outra coisa. Eu preciso dar conta deles. E aí você só é perdoado se você confessa e se arrepende. Esse é o ensino tradicional. Então presta atenção, nós somos acusados de pregar o perdão completo. E as pessoas vão viver no pecado. Agora, esse ensino tradicional, você acha que é diferente? Então olha aqui para mim, deixa eu te perguntar, você já encontrou algum jovenzinho na igreja que usou disso aqui para pecar? Como assim, pastor? Se você não encontrou, você nunca foi jovem. Então tem um Joãozinho. Joãozinho gosta da Joaninha. E aí ele dá uns beijos na Joaninha. E a Joaninha faz parte do coral da igreja. E aí a hora que o negócio começa a esquentar, o que a Joaninha fala? Irmão, é pecado, para. Mas o Joãozinho é um crente sem vergonha.
O Joãozinho vira e fala o quê para ela? Não, Joaninha, vamos, porque depois a gente confessa. Porque é assim que é ensinado. Não, não tem problema não, Joaninha, é amor, a gente faz e depois a gente pede perdão. Qual que é a diferença? Tem alguma diferença? Não. A única diferença é que eles estão usando o perdão como sabonete. Pecou, lavou, está limpo. Porque eles não acreditam que o perdão é completo e absoluto e total sobre a sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer hoje, Cristo não morreu pelas metades no seu lugar. Cristo pagou o preço completamente. Eu só estou te contando como as coisas são. Eu só estou te contando como as coisas acontecem. Então o ensino tradicional, aqueles que querem pecar, eles vão pecar. E vão usar desculpas para pecar. Porque lá eles ensinam que isso, o perdão é igual ao sabonete, você lavou, está limpo de novo. Mas eu quero dizer algo, esse não é o Evangelho, esse não é o que Cristo nos ensina. E você achou que falar sobre perdão era algo trivial e comum, né? Mas você precisa entender algo, perdão é algo profundo. Você está aberto para ouvir o que eu tenho para te dizer? Eu nem comecei a pregar ainda. Fecha os seus olhos onde você está. Fala para o Senhor falar com você nessa noite. Fala para Ele, fala, Deus, abre o meu coração. Abre os meus olhos. Para que eu possa perceber, oh Deus, por revelação a Tua palavra. Porque o Senhor, Ele quer nos transformar. Deus, fala conosco nessa noite. Nos dê espírito de revelação, de sabedoria, para que nós possamos experimentar de vida. Se você crê nisso, diga amém. Abra sua Bíblia, em Tito capítulo 2, versículo 11. Se tiver aí a NVI, põe a NVI para mim se tiver a versão. Olha o que a palavra do Senhor diz. Dá para mudar a versão? Isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Presta atenção aqui. Paulo, ele está dizendo aqui aos Titos, falando o quê? Olha, a primeira ação da graça na sua vida foi te salvar no passado. Então qual que é a primeira coisa que a graça faz na vida de alguém? Ela te salva. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, versículo 12. Então Paulo está dizendo, a primeira ação na vida de alguém a respeito da graça é que a graça vem para te salvar. Mas aí no versículo 12 diz, ela nos ensina. Quem que ensina aqui? A graça. Então, a graça nos ensina a renunciar o quê? A impiedade, as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que Paulo está dizendo? Olha, primeiro a graça te salva, mas depois que ela te salva, ela vai te ensinar a você renunciar ao pecado na sua vida. Então, é a lei que te ensina a santidade? Não, não. Paulo está dizendo que é a graça de Deus que vai te ensinar a santidade. Ah, é a lei que vai te ensinar a fugir do pecado? Não, é a graça de Deus que vai te levar a viver de uma maneira sensata. Eu acho tão linda essa expressão sensata. Porque um cristão, ele tem bom senso. O que é você ter bom senso? É você agir de acordo com a sua natureza. Ah, então, por que eu não vou mentir? Porque não faz parte mais da minha natureza. Por que eu não vou ser avarento? Porque não faz parte mais da minha natureza. Por que eu não vou tratar mal os meus irmãos, os meus pais, a minha mulher, o meu cônjuge? Porque não faz parte mais da minha natureza. Isso é ser sensato. E a Bíblia está dizendo o quê? Que quem te ensina a ser sensato não é a lei, não é regras e costumes, não é um conjunto de normativas do que se deve e o que não se deve fazer, mas é a graça que vai levar você a ter bom senso e viver de acordo com a sua identidade em Cristo Jesus. Esse é um papel da graça. Isso é o que a graça vai produzir. Ela vai te ensinar a viver de maneira justa, de maneira piedosa. Não é a lei que faz isso, meus irmãos. Não é a lei que faz isso, mas muitas pessoas acreditam que o que vai ensinar a pessoa a ser santa é você mostrar o pecado dela.
é você ficar apontando o dedo para a falha. Não, o que vai te ensinar a ser santo é você pregar a graça. Você já foi completamente perdoado, e porque você foi completamente perdoado, não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida. E se não tem condenação sobre a sua vida, o resultado é que você tem paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E se você tem paz com Deus, você pode ser abençoado. Agora, isso não é por sua causa, é por causa de Cristo, é por causa da obra que Ele realizou na cruz. E aí, se eu acredito que eu fui perdoado só até o dia que eu me converti, que é o que a maioria esmagadora falam, qual que é o problema disso? O problema disso é que você não foi inocentado. Vou te dar um exemplo. Você pega um assassino, um criminoso, e aí ele foi parcialmente perdoado. Deixa eu te perguntar, ele é inocente ou culpado ainda? Ele só foi parcialmente inocentado, ele é culpado. Isso é a lógica. Se ele só foi parcialmente inocentado, ele é culpado pelo resto que não foi inocentado. Ele não foi completamente perdoado. Então, se ele não foi completamente perdoado, ele ainda é culpado, sim ou não? Você acredita nisso também ou não? É lógica. Então, presta atenção. Se o perdão é pela metade, ele não serve na sua vida. Você não pode entrar no céu, presta atenção no que eu vou te dizer. Você não vai entrar no céu com pecado. Você não vai entrar no céu com um pecado sequer. E aí, se eu acredito que os meus pecados, eles só foram perdoados até o dia que eu me converti, e o resto eu preciso dar conta deles, o que vai acontecer quando eu peco? Toda semana, e é isso que acontece com muitos crentes. Eles têm uma ideia o quê? Eles não falam dessa maneira, eles falam o seguinte: eu quebrei a comunhão com Deus. A minha comunhão foi quebrada. Ou seja, o que ele está querendo dizer quando quebra a comunhão? Deus foi embora e ele está aqui, mas Deus não está nele. Deus não veio, ou seja, Deus foi embora, eu perdi a comunhão. E se eu perdi a comunhão, o que ele está querendo dizer? Eu perdi a salvação. Por isso que muitos crentes vivem o inferno na terra. Porque ele acorda no céu, mas durante o dia ele peca, ele chega à noite na casa dele achando que está indo para o inferno. E aí ele ajoelha na cama, pede perdão, estou no céu de novo. Dorme bem, mas aí ele acorda, na hora do almoço ele briga com a mulher, já está no inferno de novo. Isso é o que muitos vivem. Ele acredita que ele perdeu a comunhão, e porque ele perdeu a comunhão, ele perdeu a salvação. Isso é óbvio, é uma crença óbvia. Por quê? Porque Jesus não morreu por aquele certo tipo de pecado, só morreu até aqui. Mas agora, daqui por diante, é eu que tenho que dar conta, eu que tenho que pagar por ele, eu que tenho que confessar e arrepender. E aí a minha oração, então, qual que é? É igual aquela que está escrita de Lucas. Está descrito lá em Lucas, do fariseu e do publicano. Que o fariseu olhava, olhando para o céu, batendo no peito e falando o quê? Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como esse pecador miserável aqui, ó. Eu sou fiel, sou dizimista, vou na igreja. E aí, o pecador, a Bíblia diz, o publicano, quando ele foi orar, o que ele fazia? Ele nem erguia os olhos para o céu, mas ele batia no peito e falava: Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. E aí, como que os crentes oram hoje? Essa oração. Você vai orar para Deus e fala: Deus, tem compaixão de mim porque eu sou pecador. Mas sabe qual que é o problema aqui? É que essa oração aqui hoje não é para você. Essa oração é para o dia que você se converteu, você fez essa oração. Porque a Bíblia fala o quê? Jesus fala o quê? Qual dos dois desceu dali justificados? Eles não eram justos. Mas depois que ele entendeu, reconheceu que era pecador e creu em Cristo, aí sim ele desceu justificado. Então essa oração não é mais para você. Porque você não é pecador diante de Deus, você é justo aos olhos do Pai, porque você recebeu a justiça de Cristo, você foi vestido da justiça de Cristo, da justiça de Cristo. E aí, se eu acredito que o meu pecado, que os meus pecados não foram todos perdoados, a obra de Deus ela não foi completa, ela foi parcial, ela não foi terminada. E aí cada um vai ter que terminar a obra por conta própria. Você está entendendo qual é a implicação de você não crer no seu perdão completo?
que quando você não crê no seu perdão completo, você está anulando a obra que Cristo realizou na cruz, que a Bíblia diz que foi perfeita. Não sou eu que digo não, a Bíblia diz que foi perfeita e de uma vez por todas. De uma vez por todas. Jesus, ele não veio para morrer pelas metades, ele veio para morrer completamente. Ele resolveu o seu problema, e não foi só até o dia que se converteu. Não, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Quando Cristo morreu, e os seus pecados ele levou na cruz, todos os seus pecados eram passados, não tinha nenhum futuro. Ele não tinha cometido nenhum pecado. Então todos os pecados da sua história eram passados, aliás, eram futuros. Você não tinha cometido ainda. Cristo morreu por todos os seus pecados futuros, porque você não tinha cometido nenhum. Certo ou errado? Mas por que mudou agora então? Você não existia, você não tinha cometido pecado, mas mesmo assim, antes de cometer, eles já tinham sido levados na cruz do Calvário. Então a obra de Cristo, ela não foi parcial, ela foi completa. Ela foi completa. Deus não resolveu colocar só alguns pecados na cruz para ser perdoados e outros você ia ter que responder por si só. Não, a obra que o Senhor realizou, ela foi completa na sua vida. Ela foi completa, ela foi absoluta, completa, total. E aí se eu acredito nesse ensino, qual que vai ser o resultado? Eu vou viver uma vida atormentada. E essa é a situação de muitos filhos de Deus. São filhos, mas vivem como se não fossem. Vivem atormentados, vivem com medos, não tem paz, não tem paz. Quando você acorda de manhã, você tem certeza que Deus vai te abençoar? Se você não tem certeza, você não creu no perdão completo. Quando você acorda de manhã, você tem certeza que o Senhor, Ele é por você? Fizeram uma enquete na página da igreja essa semana, né? Você acredita que você foi completamente perdoado? Teve alguns que colocaram não. Por quê? Porque não acreditam. Mas com certeza teve muitos que colocaram sim, mas também não acredita. Porque se você não acorda de manhã e você fala, aleluia, hoje Deus vai me abençoar, hoje eu vou ter o melhor dia da minha vida, porque o Senhor vai na minha frente. Se você não tem esse sentimento, você não acredita que você foi perdoado completamente. Você acha que tem alguma linha que ficou para trás ainda, e se puxar vai dar ruim. Você acha que tem alguma coisa ainda que está segurando a sua bênção, e você precisa resolver para Deus te abençoar. Muitos irmãos, eles não vivem essa vida de paz, pelo contrário, alguma coisa acontece com eles, eles batem o carro, ai meu Deus do céu, Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Machucou, aí ó, tá vendo, é Deus pesando a mão. E o pior é que ele vai conversar com o irmãozinho, e aí ele fala, ô irmão, bati o carro na rua. O que o irmão vira para ele e fala, ó, é a brecha. Isso aconteceu porque tem brecha. Crente gosta de falar isso, né? Mas deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que você foi completamente lavado pelo sangue de Jesus. Você crê que você foi lavado? Você está em Cristo Jesus, você foi colocado em Cristo, dentro de Cristo. Quando Deus olha para você, Deus não vê mais o seu pecado. Não, pastor, vê sim. Não vê, não vê. Presta atenção no que eu vou te dizer. A coisa mais importante na sua vida cristã é você ter paz. Mas você só tem paz o dia que você entende que o seu problema com Deus foi completamente resolvido. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, o seu problema já foi resolvido. Nós precisamos crer nisso. Verdade, você vai entender. Irmãos, eu sou muito bobo. Qualquer videozinho eu racho de rir.
Eu fico rindo meia hora do vídeo. Às vezes eu vejo os vídeos umas 30 vezes e dou a mesma risada as 30 vezes. E aí eu vou mostrar o vídeo para minha esposa. Ela vê o vídeo, e agora? Dá vontade de falar, essa é a hora que você ri. Não ri. Porque a mulher, ela não tem esse bom humor. É ou não é? Principalmente tem alguns dias que aí ela não tem nada de bom humor mesmo. Nada contra as irmãs. Mas presta atenção. Deus não muda de humor com você. Seu patrão muda, sua mulher muda, seu marido muda, mas Deus não muda. Porque o humor de Deus não está relacionado àquilo que você faz, mas está relacionado à obra perfeita que Cristo realizou na cruz. Quantos creem nisso? Diga amém. E aí quando eu entendo isso, eu vou ter paz. Então, a vida cristã é uma vida de paz, e só quem entende, só quem crê que foi completamente perdoado tem paz, e só vai ter vida abundante se tiver paz. Se você não tem paz, você não vai ter vida abundante. Você não vai ter vida abundante. A vida abundante é para aquele que tem paz com Deus. E aí eu te pergunto, pastor, tá bom, o senhor está falando que eu já fui completamente perdoado. Então eu preciso me arrepender todos os dias. Presta aí, eu sei o que você vai dizer. Pastor, mas não tem os versículos na Bíblia, e eu vou citar aqui para você agora. Então não tem lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz, se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, te purificar das suas iniquidades e perdoar todos os seus pecados? Tem, está na Bíblia. Pastor, a oração que Jesus ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, está lá na Bíblia. Pastor, lá em Tiago não está escrito, confessais os seus pecados uns aos outros para serdes curados, está na Bíblia. Não está lá em 2 Pedro que fala que quando você briga com a sua mulher, as suas orações ficam interrompidas, está na Bíblia. Pastor, então, se está na Bíblia, irmãos, não tem como você não falar nada, você precisa explicar isso. E eu vou explicar, mas vai ser domingo que vem, não vai ser hoje, hoje é só a introdução do que eu quero falar. Mas a Bíblia diz, mas presta atenção, então, só adiantando um pouquinho aqui, está na palavra. Confessar. Pastor, tem problema em você confessar? Não, não tem. O que é confessar? É você... Fugiu a palavra aqui, gente. O que é confessar? Reconhecer. Confessar é reconhecer, realmente eu errei, realmente eu pequei. Isso é confessar. Isso é confessar. E aí quando você confessa, qual que é o problema disso? É que quando você confessa, você fica mal. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sabe qual que é a diferença, às vezes, entre muitos crentes e alguns católicos? Vou te explicar aqui. O católico, estou falando católico sério, que é católico mesmo. Quando o católico, estou falando, não é aquele que fala que é católico e não vai na missa não, católico. Quando o católico peca, o que ele tem que fazer? A primeira coisa, quem é católico, quem já foi católico, quem que fala? Ele tem que procurar quem? O padre, sim ou não? Ele procura o padre para confessar os seus pecados. O padre vai lá falar para ele o que ele tem que fazer, e no final, lá no confessionário, o que o padre fala para ele? Ó, tá bom, domingo, na próxima missa, você vem aqui participar de quê? Da Eucaristia. Por que ele fala isso? Porque para o católico, primeira coisa, ele tem que confessar para o padre, mas quando que o católico ele crê que ele é perdoado? Quando ele participa da Eucaristia. Quando o padre coloca a hóstia na boca dele e ele bebe o vinho, ali o católico acredita que naquele momento Deus perdoa ele. Pastor, e o crente? O crente só não vai no padre. E nem no culto de ceia, também não vem não. Porque se o crente estiver em pecado, nem no culto de ceia ele aparece. É assim, irmãos. Mas o que o crente faz então para ser perdoado? Ele ajoelha na cama e confessa o seu pecado e pede perdão para Deus. Qual que é a diferença então do crente para o católico?
É que o católico crê que ele é perdoado quando ele participa da ceia. O crente crê que é perdoado quando ele confessa e se arrepende ajoelhado na cama. Mas a Bíblia diz que o seu perdão foi completo. Seu perdão, ele foi total. Ele foi total, absoluto. Ele não foi pelas metades na sua vida. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque você não foi chamado para viver essa vida religiosa. Você não foi chamado para fazer parte de mais uma religião. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo homem. E Ele te salvou foi completamente, não foi pelas metades. E se Ele te salvou completamente, o perdão dele foi total. Então tá bom, pastor. Eu posso confessar? Posso. Mas como que você deveria confessar seu pecado? O problema é que nós confessamos e ficamos mal. Você deveria confessar o seu pecado e falar: Deus, realmente, eu briguei com a minha mulher, me perdoa. É isso que você faz. Você está pedindo perdão para aquele que já foi perdoado. Pastor, então como que eu faço? Confessa, não tem nada contra confessar. Confessar é reconhecer, é admitir, eu errei. Mas depois que você confessou, fala também, fala: Deus, eu pequei, fiz mal, é ruim, mas eu louvo ao Senhor, porque até esse pecado terrível, o Senhor já perdoou lá na cruz do Calvário. É isso que vai te dar vitória. O que vai te dar vitória não é você ficar remoendo o seu erro, é você celebrar o perdão. O que nós fazemos hoje na ceia? Inclusive hoje é culto de ceia. Ceia é o dia de você celebrar o perdão. Mas muitos não vêm, por quê? Porque eles estão achando que Deus vai bater na mão dele e não vai deixar ele participar da mesa do Senhor. E aí os pastores ainda falam: cuidado, avalie agora se você está qualificado. Irmão, quem que vai estar qualificado? Quem que vai estar pronto para participar da ceia? Sabe por que você está pronto? Porque Cristo estendeu a mão para você e te deu o convite. Você só tem que participar da festa. Você só tem que participar da festa que o Senhor mesmo preparou para você. Então você já foi completamente perdoado. Então você precisa se arrepender? Não, óbvio que não. Pastor, mas eu faço, é verdade. Você faz porque te ensinaram assim. Porque você aprendeu assim. E eu quero mostrar para você. Abra a sua Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito o que está aí na sua Bíblia? A purificação dos pecados. O que Jesus fez depois de fazer a purificação dos pecados? Ele se assentou. Então, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, presta atenção, qual que é a posição de Jesus hoje? Ele está sentado. Por que ele está sentado? Então, quando você chega do seu trabalho, cansado, você fez o trabalho do dia, às vezes a primeira coisa que você faz, você chega, senta no sofá, joga o sapato para o lado, a meia para o outro, a sua mulher briga com você, mas você fica sentado no sofá. Por quê? O que você está fazendo ali? Você está descansando de uma obra que você realizou. Essa é a posição de Jesus. Por que Jesus está sentado? Porque ele terminou a obra. É tão interessante, eu já falei isso, mas eu acho que é oportuno falar. No Velho Testamento, os templos, eles não tinham cadeira. Não tinha cadeira para se sentar. Hoje os templos têm cadeira, as catedrais têm cadeira. Os templos não tinham. E algo interessante é que o sacerdote, ele também não podia se sentar. Se ele se sentasse, era um pecado passível de morte. Por quê? Porque um sacerdote, ele precisava fazer o sacrifício 2 vezes ao dia. Então, todos os dias ele estava fazendo o sacrifício. 2 vezes ao dia e 1 vez ao ano pela nação. Então, constantemente ele estava fazendo sacrifício. Não tinha cadeira no templo. Por quê? Porque ele estava fazendo sacrifício, e a Bíblia diz que esse sacrifício é a expiação pelos pecados.
A expiação, na verdade, é o que significa? Ele cobria os pecados, ele não resolvia o problema. Então o que a expiação fazia? Pegava o seu pecado, jogava por debaixo do tapete e cobria. Era isso que acontecia no Velho Testamento, até Jesus vir. Quando Jesus veio, mudou a palavra, não é expiar mais, não é expiação mais. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação. Sabe o que significa propiciação? Jesus fez o apaziguamento. Jesus uniu você a Deus. Jesus trouxe a paz entre Deus e o homem. Não é mais expiação. Jesus, por que não é mais expiação? Porque Jesus, ele não cobriu o pecado. Ele removeu o pecado do homem. Seu pecado não está mais debaixo do tapete de Deus. Seu pecado foi removido. É por isso que quando Deus olha para você, meu irmão, Ele não pode ver mais o seu pecado. E aí Hebreus diz que então Jesus, ele se assentou. Por que ele se assentou? Porque ele concluiu de uma vez por todas. Ele fez o trabalho todo. Presta atenção, ele não deixou trabalho para você fazer. Por isso que hoje ele está assentado à destra de Deus. Mas eu acho tão interessante, porque se você for olhar, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, olha o que a palavra do Senhor diz. Efésios 2:3. Entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Quantos ressuscitaram com Cristo aqui? Diga amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Não é só Jesus que está sentado. Você também foi chamado para sentar. Pastor, o que significa isso? O Evangelho, ele vai trazer descanso para você. O Evangelho é um lugar de descanso, não é um lugar de tormento. E Evangelho, ser crente na cabeça de muitos, é a pessoa viver atormentada. Paulo está dizendo o quê? Cristo terminou a tarefa, por isso sentou, mas Ele sentou e trouxe você também, por quê? Porque Ele fez no seu lugar. Aquilo que era para você fazer, Ele fez no seu lugar. E o crente agora, você, eu, cada um de nós precisamos viver nesse descanso, porque tudo já foi feito. Você já foi perdoado, você já foi lavado, você já foi aceito, você é amado, e hoje você está em paz com Deus. Mas infelizmente criou uma ideia no meio evangélico, que é preciso você viver atormentado, preocupado, porque isso é sinônimo de ser zeloso. E aí, se você não vive preocupado, agoniado, atormentado, você não é zeloso com a obra de Deus. Mas isso tudo é por causa do pecado. Isso tudo é porque as pessoas não entenderam que elas foram completamente perdoadas. E para encerrar, a equipe de louvor já pode subir aqui em cima. Abra para mim Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Fica de pé onde você está, já estou encerrando, quero encerrar com esse texto. Olha aqui para mim. Eu estou falando o que para você aqui? Não é necessário mais você se arrepender. Você não tem mais que pedir perdão para Deus. Semana que vem eu vou mostrar para você o que cada um desses textos que eu citei, na verdade o que eles estão dizendo. Sobre a oração do Pai Nosso, sobre confessar o seu pecado e Deus vai te perdoar e te purificar, sobre quando você está brigado com a sua mulher, as suas orações vão ser interrompidas. Eu vou citar cada um deles e vou mostrar para você que não tem nada a ver com arrependimento seu. Agora presta atenção, olha o que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
Então, o autor de Hebreus, ele está falando o seguinte: Deus está dizendo, olha, eu vou firmar uma aliança com vocês. Claro que não é a mesma aliança, a aliança de Moisés, é uma nova aliança. E aí o autor de Moisés está dizendo o seguinte: olha, eu vou firmar uma aliança com a casa de Israel, e na sua mente eu vou imprimir as minhas leis. Essas leis aqui não são as leis de Moisés, tem nada a ver com as leis de Moisés. Eu vou imprimir as minhas leis. E também, presta atenção aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com religião. Olha o que a palavra diz sobre o seu coração. Oh Jesus, não é o pastor bater na sua cabeça, não é o irmão ficar brigando com você, mas o Senhor vai escrever no seu coração. E sabe de algo? Quando Ele marca você no seu coração, não tem como mais você voltar atrás. Oh, eu louvo a Deus porque um dia eu fui estragado para o mundo, meu irmão. Oh, eu louvo a Deus porque um dia Deus me estragou. E literalmente, eu não tenho prazer mais no mundo. Mas sabe, ninguém ficou batendo na minha cabeça, falando, deixa disso, deixa aquilo. Eu lembro quando eu fui para o encontro, eu fumava. Crente, sabia disso? Era crente, fumava. Fui para o encontro, fumava. E aí chegou lá no encontro, o pastor deixou fumar. Eu falei, esse negócio tá bom. Mas sabe de algo? Hoje, a pessoa pode fumar do meu lado o dia inteiro. Eu não fico querendo fumar mais. Por quê? Porque o próprio Deus escreveu no meu coração as suas leis. Eu lembro que eu ia para a escola já bêbado. E eu estudava de manhã, 7 horas. Entrava bêbado, saía pior. Mas sabe, teve um dia que o Espírito Santo me estragou. Foi Deus, não foi o homem. Não foi o homem. Hoje eu posso beber? Posso. Mas, e aí? Eu fui estragado, mas sabe por que eu fui estragado? Porque Deus escreveu no meu coração. Deus já escreveu no seu coração. Irmãos, Deus vai fazer uma obra na sua vida que você não imagina. E sabe qual que é a beleza do Evangelho? É que ninguém fica pegando o seu pé, muda isso, muda aquilo, não. Mas tem um dia que você chega e as pessoas falam. Lá em casa deu no coqueiro aquele mandruvá, sei lá. Coró, feio. Eu era um corozão daquele. Andava rastejando. Mas teve um dia que aconteceu uma metamorfose na minha vida. Eu andava por lugares errados, mas agora Deus só me leva para jardins. Talvez essa é a sua história. Você é crente, mas ainda tem coisas que te aprisionam. Você precisa entender, você foi completamente perdoado. Projeta para mim. No seu coração. No seu coração. Eu vou colocar as minhas leis. Eu serei o seu Deus. Presta atenção aqui. Você tem um Deus que cuida de você. E não é um Deus mau que está querendo te passar uma rasteira porque você falhou, não. Porque se alguém levou uma rasteira foi Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, que se fez filho do homem para que hoje você se tornasse filho de Deus. Se fez filho do homem para que se tornasse filho de Deus. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Presta atenção aqui nisso. Sabe o que significa ser povo de Deus? Talvez os seus pais não querem nem saber de você. Talvez o seu marido te abandonou. Talvez os seus filhos não ligam para você mais. Mas você faz parte de um povo de Deus. E esse Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Versículo 11. E não, presta atenção nisso aqui, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Você não é crente não, porque se você fosse crente, meu filho, você não fazia isso. Não vai ser preciso não. Por quê? Porque todos me conhecerão. Mas você não vai conhecer porque tem alguém pregando.
Você vai conhecer porque Ele habita em você. E quando você ergue os olhos para o céu, a presença de Deus te envolve. A glória de Deus é derramada sobre a sua vida. Quando você ergue as suas mãos, e são mãos santas, você toca no Senhor e Ele toca em você. E as pessoas olham para você e elas sabem que você é alguém de Deus. Você é povo do Senhor. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12. Agora presta atenção nisso. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados. Eu acho tão lindo a palavra do Senhor, ela é tão bela, porque aqui está pecados no plural, não está no singular. Se tivesse no singular, estava falando da sua natureza pecaminosa. Mas aqui está no plural, está falando dos seus pecados, ou seja, dos seus atos errados fora da vontade de Deus. Das suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, oh Deus, se lembrar, é do seu pecado. Agora presta atenção, seja ele passado, seja ele presente, ou que você vai cometer às vezes agorinha que você sair daqui. E aí olha a contradição louca que os crentes arrumam. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, você está lendo a Bíblia aqui. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas o que eu faço? Eu chego na minha casa, ajoelho na minha cama e falo: Jesus, me perdoa, Deus perdoa o meu pecado, perdoa porque eu gritei com a minha mãe, porque eu fiz isso. E Deus está falando o quê? Perdoar o quê, meu filho? Eu não estou lembrando, eu não me recordo. Porque Deus não se lembra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não se lembra daquilo que o sangue apagou. Deus não se lembra daquilo que Jesus já pagou a nossa dívida. Por isso, você precisa entender e sair daqui hoje entendendo isso, não com a mente, mas por revelação. Se teve um dia que você creu em Cristo Jesus, se teve um dia que você aceitou Jesus Cristo como único, suficiente, você tem paz, e se você tem paz, tem céus abertos sobre a sua vida. Esse é o evangelho da graça, é o evangelho que celebra o perdão, é o evangelho que crê que a obra foi completa e de uma vez por todas e para sempre na sua vida. Quantos creem nisso? Você crê mesmo? Oh meu irmão, eu orei tanto essa semana para que Deus pudesse abrir os seus olhos, para que você não viva mais uma vida debaixo de condenação, para que você não viva mais uma vida debaixo de acusação, porque Ele levou sobre si, naquela cruz, os nossos pecados. Quantos creem nisso? Queria que você fechasse os seus olhos no refrão. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Queria que você falasse para o Senhor agora, do seu jeito, da sua maneira. Fala para Ele que você já foi perdoado. Ele foi julgado, porque Ele foi julgado no seu lugar, meu irmão. E é por causa disso que nós temos vida. É por causa disso que nós podemos experimentar de paz, alegria. Fala isso para o Senhor. Ele foi julgado no seu lugar. Oh Jesus, Pai, nós podemos desfrutar de vida plena, de vida abundante, Pai, porque o Senhor nos perdoou naquela cruz. Oh Jesus, nós vamos. Sabe o que na verdade é a ceia? É celebrar o que Cristo fez. É você celebrar a vida que Cristo te deu. Fazer isso em memória de mim. O que Jesus estava dizendo? Lembre do que eu realizei por você.
quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, lembre que é por causa do pão e do cálice, foi o meu corpo e foi o meu sangue, que você é completamente perdoado e aceito. Nós vamos distribuir os elementos da ceia, e eu queria, presta atenção nisso. Se você é batizado, não fique de fora. Se você já aceitou o Senhor e se batizou, não fique de fora, porque a ceia é celebrar: eu sou perdoado. Os irmãos servos vão distribuir os elementos da ceia nessa hora. Enquanto eles distribuem os elementos, vamos ministrar esse refrão. Declara isso sobre a sua vida, que você é perdoado, que você é lavado. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Na luz do amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escândalos do amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu, era você que éramos para estar ali, meu irmão. Condenado era condenado era eu. Declare isso em fé. Era eu. Condenado era eu. Era eu. Condenado era. Declare: ele foi moído em meu lugar. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escândalos do amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia. Todos receberam o pão e o cálice. Teve alguém que não recebeu? Fica com a sua mão levantada até chegar até você aqui no fundo. Pode ficar com a sua mão levantada até chegar até você o pão e o cálice. Ele foi julgado no nosso lugar, e é por causa disso que nós temos vida. Todos já receberam? Está faltando ali, é pão ou pão? Erga o seu pão onde você está. Diga assim: este é o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz em meu favor. Naquela cruz, Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele se fez Filho do homem, para que eu me tornasse Filho de Deus. Naquela cruz, Ele levou sobre si todas as minhas dores, as minhas maldições. Eu declaro que eu faço parte desta morte, mas também da sua vida ressurreta. Eu tenho a vida dele fluindo em mim e através de mim. Erga o seu cálice nessa hora. Diga assim: este é o cálice
da nova e eterna aliança. O sangue de Cristo Jesus foi derramado naquela cruz em meu favor, e por meio do seu sangue eu sou completamente, totalmente perdoado. Eu creio que eu fui perdoado de todos os meus pecados, seja eles passados, presentes ou futuros. O sangue de Jesus me lavou completamente pelo sangue. Hoje eu sou feito justiça de Deus. Pelo sangue eu fui completamente aceito, e hoje eu posso entrar com ousadia na presença de Deus, porque o véu que nos separava, o Senhor removeu. Eu sou aceito, perdoado, amado e abençoado em nome de Jesus. Se você tem liberdade, compartilhe do cálice com o irmão que está do seu lado. Se não, participe você mesmo. Vamos participar da mesa do Senhor e declare que você é completamente perdoado em nome de Jesus. Em meu lugar, onde eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar, onde eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia. Erga sua mão direita para o céu nessa hora. Diga assim: eu sou completamente perdoado. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu estou em Cristo Jesus. Por isso eu tenho paz com Deus, e eu terei uma semana abençoada, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua semana, uma semana abençoada. Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai deitar em paz e vai ter o sono do justo, porque não há mais culpa nem condenação sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Os irmãos estão vendendo ali na porta, se eu não me engano, cachorro quente, refrigerante. Passa ali para você abençoar. Que Deus te dê uma semana abençoada. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória, pelo menos sobre duas pessoas que estão perto de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrados. Amém e amém.